Semana passada a gente falou sobre a questão do perdão. E eu até queria fazer algo em continuação. Eu ia preparar uma pregação sobre reconciliação. Acho que é a camisa aqui na antena, né? Ia preparar uma mensagem continuação. Às vezes eu gosto de fazer, né? Mas eu senti realmente impulsionado. O senhor, inclusive, estava até preparando, pensando a respeito a semana a respeito dessa questão de reconciliação. Mas desde ontem eu senti realmente orientação para estar mudando para essa passagem do Evangelho de João, capítulo 17. Aqui não vai ser o capítulo todo. Capítulo de João, capítulo 17 de João, ele na realidade mostra a oração intercessória de Jesus. Alguns, inclusive, consideram esse capítulo realmente como se fosse o clímax mesmo do Evangelho de João. Como alguns comentários, inclusive, chamam essa oração como se fosse entrando no Santo dos Santos mesmo, de tanta profundidade que é essa oração de Jesus. E ela, na realidade, é dividida em três partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 5, Jesus está intercedendo por si mesmo. E ele fala sobre a glória, a glorificação dele e também sobre a obra de salvação dele. Depois do versículo 6 ao 19, ele vai estar orando pelos discípulos, por aqueles que estão lá naquele momento. E o tema principal dessa oração é a santificação. E a partir do versículo 20, ele vai estar orando não somente pelos discípulos, mas ele está orando na realidade pela igreja. E o tema principal é a glorificação, junto da unidade. E é justamente sobre essa passagem que a gente vai estar falando hoje. Curiosamente, uma das comentários que eu vi, achei interessante porque aquele do Warren Wiersbe, ele mostra esses três momentos do tempo: passado, presente e futuro. A primeira passagem falando da salvação, da glória, da glorificação do Senhor e da salvação, é algo que ficou no nosso passado, nós que já somos salvos. A segunda parte, que ele ora pelos discípulos, o momento da santificação, é algo que é presente, no nosso presente, hoje. É algo que a gente deve buscar cada dia, a nossa santificação. E a terceira parte, que é essa que a gente vai ver hoje, falando sobre a igreja, mas como tema principal é a unidade e também a glorificação, é algo futuro, algo que pertence ao nosso futuro, quando nós estaremos glorificados realmente com o Senhor. Mas vamos ler aqui então, versículo 20. João 17, a partir do versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nessa noite, eu peço, Senhor, que tu esteja dirigindo a palavra, Senhor. Esteja falando aos nossos corações, primeiramente a mim, Senhor. E usa, Pai, como instrumento teu para a oração dessa palavra. Eu oro, Senhor, te agradeço. Em nome de Jesus. Então, logo aqui no versículo 20, que é o primeiro versículo aqui da nossa passagem, ele fala: e não rogo somente por estes, ou seja, os discípulos que ele já havia alcançado, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem são aqueles? Somos nós, somos eu, você, aqueles que estão nos assistindo pela internet, todos aqueles que já creem no Senhor e foram alcançados. É curioso que ele fala assim: por aqueles que pela sua palavra. Acho lindo isso aqui, porque quem é a palavra? A palavra é o próprio Senhor Jesus. Ele é o Logos, que é a palavra. E João, inclusive, usou lá no capítulo 1, né? Que eu pessoalmente gosto mais do termo palavra mesmo, que é a mesma palavra que está lá no versículo, no capítulo 1, que normalmente se traduz o verbo, né? Mas Logos é a palavra, o Senhor que criou através da palavra, através do Senhor Jesus. Então, na realidade, aqueles pela sua palavra hão de crer em mim, somos nós. Mas ele também fala não só de quem, mas ele também fala de como, vamos dizer assim, do padrão que essa igreja deve seguir. E que é justamente o que ele fala no versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E também eles sejam um em nós. Ou seja, a igreja, cada um de nós devemos ser um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, nós também devemos ser um. E ele fala também que nós também sejamos um neles. Eu separei algumas passagens aqui para a gente entender aqui o que é na realidade essa unidade. Vamos ver primeiro Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 2 ele fala assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então ele fala na realidade uma comunhão. Por que é comunhão? No português, comunhão é como se fosse uma união comum. Que é essa unidade. Ou seja, a gente ter o mesmo ânimo, sentir a mesma coisa, não que a gente seja robô, mas é aquilo que eu realmente creio.
quando um está sofrendo, o outro deve estar sofrendo. Quando um está feliz, o outro deve estar feliz. Tem que ter aquela conexão espiritual para que aí sim a gente possa estar sentindo a mesma coisa. Né? Então, a unidade, voltando lá a João 17, a unidade não quer dizer uniformidade. Ele não quer que todo mundo seja igual. A gente pode divergir, a gente pode ter opinião diferente, a gente pode divergir em questões menores e ainda assim amar um ao outro. O que ele está falando de ter unidade é uma união no coração, no sentimento, é uma união no Espírito Santo, é uma união no sentido de termos realmente o mesmo alvo, a mesma crença, com o mesmo objetivo. Essa é a unidade. Né? Então, fala que todos sejam um. Vamos ver exemplos disso em relação também a essa unidade. Por exemplo, passagem conhecidíssima, Atos capítulo 2. O que aconteceu lá em Atos capítulo 2? A descida do Espírito Santo. Onde, vamos dizer assim, oficialmente a igreja se iniciou. Quando houve então o derramar do Espírito Santo, e diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou seja, essa palavra concordemente, ou seja, eles estavam em concordância, eles estavam em unidade, eles estavam de acordo naquele lugar. E de repente, ou seja, eles já estavam em unidade naquele momento. E quando eles estavam em unidade, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Falavam todos a mesma língua? Não, cada um falava uma língua diferente. Mas estavam em união? Estavam em unidade? Sim, primeira coisa, eles estavam tanto em unidade que justamente por essa unidade, essa concordância estava tão ligada que o Espírito Santo, naquele momento, foi derramado. Somente no momento em que houve a concordância, que houve a união, houve a unidade, o Espírito Santo foi derramado. Precisou todos estarem conectados naquele mesmo propósito. Foram todos cheios. Curioso que não fala, não teve uma exceção. Os 100 e poucos que estavam lá, ou dos 120 que estavam lá, não foram 119 cheios e um ficou de lado. Não, foram todos cheios do Espírito Santo. E todos também começaram a falar em outras línguas. Todos em união, em unidade. Eram uniformes, todos exatamente iguais? Não, não eram robôs, mas cada um falava uma língua conforme o Espírito Santo concedia. Outro exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, todos nós, batizados em um Espírito, formando um corpo. Essa é a unidade que nós, como igreja, precisamos ter. E é isso que
Cristo orava, a oração dele era justamente pela unidade. O que é essa unidade? A unidade na salvação, a unidade na vida eterna em comum que cada um de nós que cremos em Jesus tem. Mas essa unidade tão importante, ou seja, mesmo que haja denominações, ele não está falando que a gente não deve ter essas denominações como a gente tem hoje. Não, eu creio que as denominações são importantes também, porque pessoas podem ser alcançadas de formas diferentes. Às vezes onde um nicho não alcança, uma denominação não alcança, outra denominação vai e alcança outro tipo de pessoas, para que assim possa haver alcance dos mais tipos de pessoas. Mas a fé é uma, a crença é uma. Vai haver diferenças entre uma e outra em coisas menores? Sim. Mas o importante é que o nosso propósito é um só. O problema é quando há discordâncias. Por quê? Porque quando igrejas começam a brigar, e como a gente às vezes vê publicamente até pastores brigando um com o outro, ainda mais agora em épocas de redes sociais, né, cristãos brigando uns com os outros, assim, de uma forma que acabam realmente não criando a unidade, mas criando divisão. E esse é um ponto que eu tenho batido muito nos últimos meses, porque realmente me incomoda. Porque qual é o propósito? A gente tem um propósito nessa unidade. Olha só, no versículo 21 ele fala: para que todos sejam um, voltando lá João 17, né? João 17, versículo 21, que ele fala: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós. E qual é o propósito? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer quando houver unidade. É uma coisa que parece impressionante, né? Eu tenho falado com pessoas, pastores, visto que tem sido uma coisa impressionante, mas as igrejas, de uma forma geral, os cultos têm diminuído a frequência. Não é só que a nossa igreja é pequenininha, não, mas tem sido de uma forma geral. E eu creio que isso esteja realmente relacionado a essa falta de unidade na igreja. As brigas, as discussões com coisas que são menores, que a gente acaba brigando por coisas que não valem a pena. A gente pode discordar? Sim, é claro que tem que haver discordância. Hoje eu falei, a gente não é uniforme, a gente não é robô, a gente não tem que pensar igual. Mas a gente tem que saber lidar com essas diferenças para que não haja separação. Um exemplo, vamos lá, Efésios 4. Olha só o que Efésios 4 fala. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. A gente deve
Guardar a unidade do Espírito, como fala no versículo 3, como? Pelo vínculo da paz. Suportando-vos uns aos outros. É curioso essa palavra, suportando-vos. Não é fácil. Mas a gente tem que suportar. Como? Humildade, mansidão, longanimidade. E o objetivo é guardar a unidade do Espírito. Por quê? Porque quando a gente guarda a unidade do Espírito, o que o Senhor Jesus falou lá em João 17? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe uma coisa que eu achei linda quando eu vi aqui? Porque ele fala aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só quando ele começa a orar pelos discípulos, lá no versículo 6. Olha só o que ele começa a oração. João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Os discípulos, eles eram do mundo, saíram do mundo, mas não são mais do mundo, assim como nós não somos mais do mundo, mas nós saímos do mundo. Nós viemos do mundo, a nossa origem é o mundo. Mas o nosso destino é o céu. Alguns do mundo preferem continuar no mundo e ter o destino no inferno. Mas o nosso objetivo para o mundo crer que o Senhor Jesus foi enviado é a busca da unidade. Através da humildade, da longanimidade, da mansidão, suportando-nos uns aos outros. É suportando mesmo. Às vezes você quer debater, quer brigar, mas tem que ter longanimidade, mansidão, suportar. Por quê? Porque o nosso alvo é muito mais importante, o nosso alvo é muito maior. O nosso alvo é Cristo. Então nós precisamos ter um domínio próprio melhor, a gente precisa aprender a se controlar. Aí ele fala assim no versículo 22. Quando eu li esse versículo aqui, eu quase chorei. Ele falou assim, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu dei-lhes a glória. Nós já temos a glória? Não. A glória a gente só vai receber mesmo quando a gente estiver na glória, lá na presença do Senhor. Mas ele fala, eu dei-lhes a glória. Mesmo a gente ainda não tendo recebido, já era nosso. E qual é essa glória que ele deu para a gente? Primeiro, nós já temos aqui na terra uma parte dessa glória, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a glória do Senhor em nós. Só que o curioso é que aqui em João 17, eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Nem aquele soprinho do Espírito Santo eles tinham recebido ainda. Mas Jesus já considera que eles tivessem recebido e que nós já tivéssemos recebido a glória. A glória é nossa. A glória que o Senhor nos dá já é nossa. Mesmo a gente não tendo recebido. Vamos dizer assim, a transferência eletrônica lá do fundo já foi feita. Só falta entrar na nossa conta, mas já é nossa. Ele já preencheu lá o cheque. Depositou na conta, falta o cheque compensar. É esse tipo de coisa, já é nosso. É só a gente tomar posse dessa glória, porque ele já nos deu a glória. Mas olha só a profundidade dessa glória do Espírito Santo do Senhor em nós. Colossenses capítulo 1. Colossenses, logo depois lá de Filipenses. Colossenses capítulo 1. Vamos ler para a gente ver o contexto aqui, a partir do versículo 24.
Meu alvo aqui é o versículo 27, mas vamos ver a partir do versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. E que mistério é esse? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A glória já começou com a habitação do Senhor Jesus em nosso meio, quando Ele encarnou, quando Ele se tornou carne por nós. Mas Ele também se tornou a nossa esperança, a esperança da glória que a gente ainda vai receber na presença do Senhor. E o outro, mais detalhe dessa glória está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Deixa eu ver se é a primeira mesmo. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 4 fala: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Eu acho que anotei errado, mas é justamente a gente se aproximar do Senhor através desse Santo dos Santos que Ele mesmo se fez por nós. Mas a gente deve se aproximar para Ele. Não, acho que anotei errado a referência, mas amém. Amém. Vamos voltar lá a João 17. Então, ele escreve para nós. Nós devemos buscar a unidade. Essa unidade é para que o mundo creia. Ele já nos deu a glória, já é nossa. E ele no versículo 23 ele continua: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. É curioso que nesse versículo ele vai falar 3 para quê. O primeiro para quê é que sejam perfeitos em unidade. Segundo, é para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Ou seja, é uma repetição, na realidade, dessa unidade. E o terceiro é: e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Ou seja, o Senhor nos ama. Mas como é essa perfeita unidade? Vamos lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2.
Vamos ver a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, judeus e gentios, né? E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, na realidade, essa perfeita unidade, ela é justamente através do Espírito Santo de Deus. Ele reconciliou, ele juntou dois povos, um longe, um perto, gentios e judeus, e fez dos dois povos um só. Ele derrubou o muro, a parede de separação que estava no meio. Então a gente não deve levantar esse muro novamente. Por quê? Porque o muro divide e Deus quer unir. Ele não quer separar, ele quer agregar, ele quer juntar, fazer de ambos os povos um só. E você veja como ele repete tantas vezes aqui a questão da paz. No versículo 14 ele fala, porque ele é a nossa paz. No versículo 15 ele fala para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Apesar de no versículo 16 não falar em paz, mas ele fala, no final do 16 ele fala, matando com ela as inimizades. O fim das inimizades é o quê? A paz. Versículo 17, e vindo, ele evangelizou o quê? A paz. Então, a perfeita unidade só pode vir através do Espírito Santo e através da paz. A paz que só o Senhor pode dar. A paz que só Ele dá. A paz que Ele prometeu. A paz que é garantida a cada um de nós, nos achegarmos a Ele. Porque Ele é a nova paz. E como Ele fala no versículo 13, vós que estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Jesus. Nós precisamos cada vez mais chegar perto dele. E quanto mais a gente se distancia dele, maior a dificuldade. Porque ele é a nossa paz. A gente precisa se aproximar dele. Buscar a ele. Orando. Lendo a palavra. Mas também através de formas mais práticas. Através do vínculo da perfeição. Da paz. E esse vínculo da perfeição é justamente a unidade que a gente tem através da igreja. Por isso, uma coisa que eu repito, vejo aquelas que acham que não é importante você ir à igreja, né? É porque
não entende realmente o propósito, porque é justamente através da convivência na igreja, suportando um ao outro, que a gente aprende o quê? Humildade, longanimidade. Porque se você só se isola, ou como a gente estava até falando no carro, vindo no táxi, né? Falando lá com o motorista, com o taxista, se você sai de uma igreja, vai para uma igreja e sai dela por causa de algum problema humano, você não vai parar em lugar nenhum, em nenhuma igreja, porque qualquer lugar você vai ter problema. É o que eu sempre falo, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, não vá nela que você vai estragar ela. Né? Não é. Mas é importante, porque justamente na prática do amor e do suportar um ao outro é que a gente cresce, é que a gente consegue a unidade. Porque a gente se torna mais semelhante ao Cristo. E suportou toda dor, toda dificuldade, toda confrontação. E ele suportou por nós. Voltando lá a João 17. Aí no versículo 24 ele fala: Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Mas aí fica aquela parece mais complicado, né? Porque ele fala, não fala que onde nós estivermos ele estará. Não, ele fala assim: onde eu, Cristo, estiver, também eles estejam comigo. É possível agora, presentemente, a gente estar onde Cristo está? Não, ele está lá no céu, ele está à destra de Deus. Mas nós estaremos com ele no futuro. Então é mentira isso? Onde eu estiver também eles estejam comigo? Vamos ver uma passagem aqui. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Olha só o que Paulo fala. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vou até ler de novo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vocês já pararam para pensar? Olha só, ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso dele. A gente vai ter o corpo glorificado, como ele está na glória hoje. A nossa cidade está nos céus. Ou seja, apesar de nós não estarmos lá fisicamente com ele, em espírito, creio eu que nós estamos, porque se nós realmente esperamos o Senhor, se a gente realmente anseia por ele, nós já estamos com ele. É algo que você não pode explicar de forma física.
é algo que você espera. É algo que você vê pela fé o agir de Deus, E aí ele termina voltando lá a João 17. Aliás, inclusive, se a gente for ver ainda no versículo 24, que ele fala: onde eu estiver também eles estejam comigo. Ele fala, inclusive, no versículo 5 aqui de João 17: e agora glorifica-me tua Pai junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, na verdade, ele já está justamente nessa glória com o Pai. E apesar de nós ainda não estarmos fisicamente, nós estaremos em breve. E lá no versículo 25 e 26, ele encerra falando do Pai justo. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Ou seja, estes, os discípulos. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, creio eu que são as duas formas do mundo vir a crer realmente no Senhor. Um é através da unidade e o outro é justamente através do amor. Ou então, melhor ainda, uma unidade em amor. Porque quando há a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportando um ao outro, buscando a paz, tudo isso só é possível através do amor. Tudo passa, né? A fé, a esperança, mas a única coisa que permanece realmente é o amor. E quem é o amor? Deus é amor. Então a gente precisa, como igreja, estar buscando essa unidade da vida eterna, essa unidade que é do coração, essa unidade, essa união no coração, no Espírito Santo. Que a gente possa deixar realmente, permitir o Espírito Santo agir cada vez mais através de nós. Sentindo um pelos outros o mesmo. Quando um está triste, que a gente esteja triste também. Quando o outro está alegre, que a gente esteja alegre também. Que a gente possa ter realmente essa compaixão que houve em Cristo Jesus, que morreu por nós, que sofreu por nós, e que a gente possa, da mesma forma, também ter esse sentimento uns pelos outros. Amém? Pai, eu te agradeço. Te agradeço por essa noite na tua presença, pela tua palavra, Senhor, que age em nós, pelo teu sacrifício por nós, Senhor, sendo nós ainda pecadores, porque não merecemos, Senhor, nada, Senhor, do que tem sido dado a nós. Já nos deste, Senhor, a tua glória, o teu Espírito Santo que habita em nós. Isso não é pelas obras, Senhor, porque ninguém merece essa obra, Senhor, ninguém merece essa glória em nós, em si mesmo.
Mas a única coisa que nos dá acesso a essa glória em nós, Senhor, o Teu Espírito Santo habitando em nós, é justamente o Teu amor, o Teu sacrifício, o Teu sangue. Resultado da fé que temos em Ti, Senhor,